Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, né? Mais uma oportunidade que nós temos de estarmos estudando a palavra de nosso Senhor. Em mais uma ocasião, uma preparação para a nossa aula de domingo, né? Vamos deixar a nossa Bíblia aberta em Lucas, capítulo de número 16. A partir do versículo 19, onde está o nosso texto, base para a nossa meditação nessa noite. Vamos então iniciar a nossa aula, amém? Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2017. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Hoje nós estamos com a lição de número 11 e nós vamos tratar da parábola do rico e do Lázaro. Esse é o nosso tema para a nossa meditação em Lucas, capítulo de número 16. Nós temos um texto áureo, irmãos, que eu quero fazer a leitura dele, de Lucas capítulo 12, verso de número 21, onde está escrito assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse é o nosso texto áureo. E o nosso texto de Lucas capítulo 16, verso 19, vamos fazer já a leitura até o versículo de número 31. Está escrito assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora esse é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão
ainda que alguns dos mortos ressuscite. Feita a leitura, irmãos, a folhinha que os irmãos receberam, alguns pontos que nós vamos destacar na introdução. Eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo e vou fazendo algumas observações junto com os irmãos. Acompanhem, por favor. Nessa lição vamos estudar uma parábola sobre a qual existem ideias controversas. Muitos deduzem, a partir do que aqui é ilustrado, o ensino de que, ao morrer, os justos entrariam em uma existência de deleites e felicidade, ao passo que os ímpios padeceriam sofrimentos indescritíveis em um lugar de tormento. Mas isso está em franca contradição com o ensino geral das Escrituras sobre o assunto. Entre a morte e a ressurreição, não existe qualquer estado intermediário consciente, seja de felicidade para os justos ou de sofrimento para os ímpios. Todos aguardam, inconscientes no pó da terra, até a ressurreição e o juízo do último dia. Nós vamos fazer a leitura dessas referências que está aqui no nosso material. Vamos começar com Eclesiastes capítulo 9. Enquanto os irmãos procuram, vamos fazer a observação a respeito da importância, irmãos, de sempre quando nós estamos estudando as Sagradas Escrituras, nós ficarmos atentos ao contexto daquilo que nós estamos lendo. Nós temos textos na Bíblia Sagrada que eles, alguns deles independem de contexto. Eles são uma máxima por si só, e você fazendo a leitura do texto, você já consegue um entendimento claro a respeito dele. Contudo, nós temos outros textos que eles são totalmente dependentes de contexto. E as parábolas que nós estamos estudando nesse trimestre é o caso. É impossível nós estarmos estudando parábolas e nós pegarmos essas parábolas e isolarmos do seu contexto e tirar alguma ideia, alguma doutrina dessas parábolas de uma forma isolada. E o que nós acabamos de ler ilustra exatamente isso, né? Quantas ideias errôneas existem a partir desta parábola que nós estamos estudando hoje, por quanto de isolamento do contexto. Quando essa parábola ela é lida separadamente, ela até permite, né? Até parece que dá para entender que existe um lugar intermediário entre a morte e a ressurreição. Mas isso se for isolado. Agora, quando nós contextualizamos, aí nós vamos perceber que não é nada daquilo que primeiramente se parece. Importante ressaltar, conforme já lemos, que qualquer ponto dentro de um texto lido isoladamente que venha contrariar o todo das Sagradas Escrituras está errado, né? Está errado. Então tudo que nós estamos estudando dentro de um texto, ele precisa estar de acordo com o contexto bíblico, porque se não estiver, irmãos, aí já não é mais uma doutrina correta, vai ser uma heresia que nós estaríamos então ensinando fora de contexto, não é verdade? Então, nessas parábolas, eu gosto sempre de enfatizar essa parte do contexto em que está inserida essa parábola. Às vezes até é importante que nós percamos um pouquinho mais de tempo na sala de aula, explicando para os nossos alunos o contexto da parábola,
porque se você perde um pouco mais de tempo, se é que seria a expressão correta, né? Perder, você não está perdendo, você está ganhando. E às vezes a parte do contexto dela vai fazer com que depois a leitura da parábola, o aluno ele já perceba o entendimento claro por conta do contexto. Vamos fazer a leitura de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e versículo 6. Está escrito assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então está aqui o versículo bíblico para corroborar aquilo que nós estamos falando. Uma vez que o homem morreu, já acabou a sua memória, ele já não tem mais participação dentre os vivos, né? Ainda os Salmos de número 6, verso de número 5. É bom fazermos também essa leitura. Está escrito assim: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Olha a pergunta do salmista. Quem já desceu à sepultura já não pode mais louvar o Senhor, ele já não vai ter mais lembrança de nada. E agora eu gostaria de fazer a leitura de João capítulo 5, o Evangelho segundo registrou João, capítulo 5, versículo 28 e 29, onde nós lemos: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então eu escolhi esses 3 versículos. Os 2 primeiros nos mostram a respeito daqueles que morreram, já não há mais memória, já não há participação nenhuma deles mais no reino dos vivos. E João capítulo 5, verso 28 e 29, nós estamos vendo que qualquer alteração nesse estado dar-se-á somente após o último dia, ou seja, o dia da ressurreição. Vai ser nesse momento em que todos então hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, antes desta ressurreição, não há nada que os mortos possam fazer pelos vivos e vice-versa, né? Então a parábola, ela tem um outro sentido, que não é falar da doutrina ou de doutrina de mortos ou de ressurreição, né? Vamos continuar a nossa leitura ainda na introdução. No 2º parágrafo, nós vamos ler assim: portanto, aconselha-se a não se sair do objetivo principal pelo qual Jesus contou a parábola do rico e Lázaro, como em todas as demais parábolas. O objetivo desta, que ora estudaremos, se encontra no contexto imediato dos versos 13 a 18, conforme passamos a analisar. Então, Lucas, novamente, capítulo 16, nós temos que prestar atenção, então, como já dito, no contexto imediato, ou seja, naquilo que motivou Jesus a contar esta parábola.
não só esta, como eu já disse, e todas as outras. E é tão gostoso estudar as parábolas, irmãos, que nos força, né, a buscar o início da conversa, o início do estudo que Jesus ele está passando para os seus ouvintes. E na maior parte delas, como esse caso aqui, os fariseus, homens que estavam apegados demais às coisas terrenas. E o contexto então da parábola, versículo 13 até o versículo de número 18, é o que nós vamos fazer. Nós vamos analisar nos 3 tópicos que nós temos como proposta do nosso material de classe. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre os fariseus e a avareza. O segundo tópico, o caminho de Lázaro e o caminho do rico. E por fim, nós falaremos da suficiência da palavra de Deus. Tudo isso dentro desta parábola que, numa leitura rasa, parece até que não vai dar tanto ensino, tanta instrução, né? Mas quando nós começamos a trabalhar com ela, os irmãos percebam que quanta coisa boa, excelente nós temos contido dentro da parábola, tá? De modo que no momento da nossa aula, se nós não vigiarmos a nossa 1 hora ou 1h15 para quem tem, quase não dá para que nós tratemos de tudo que está proposto, né? Vou fazer a leitura do primeiro tópico, os fariseus e a avareza, no primeiro parágrafo do nosso roteiro de estudo. Jesus havia acabado de contar a seus discípulos uma parábola acerca de um mordomo ou administrador infiel, o qual, ao saber que seria despedido por seu senhor, fez uso dos bens que lhe haviam sido confiados para granjear favor e aceitação entre os próprios devedores de seu senhor. Jesus elogia a prudência desse homem e ensina que, do mesmo modo, devemos usar nossos bens materiais, que são as riquezas da injustiça, o pouco e o alheio que nos foi confiado, visando a glória de Deus em benefício do nosso próximo. Enquanto apegar-se às riquezas é como servi-las em lugar de Deus. Em suma, não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 12, vou começar do verso 31. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 12. E vamos começar a leitura no verso 31 até o versículo de número 33. Está escrito assim: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Leio o 34 também. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ainda Lucas também, verso 18, capítulo 18, verso 22. Aqui nós temos aquela passagem do jovem rico, um príncipe, e no versículo de número 22, lendo apenas o verso 22, está escrito: e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa,
vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Olha só, toda essa instrução que Jesus está abordando nessa parábola, e que nós temos um tópico aí escrito fariseus e avareza. Os fariseus estão ouvindo atentamente aquilo que Jesus está falando, e eles, apesar de entenderem, muitas vezes entenderem aquilo que Jesus está falando e ensinando, eles estão se endurecendo, endurece o coração. Por quê? Porque o coração deles estava totalmente preso às coisas materiais, às riquezas dessa terra. E esse jovem é um exemplo claro, evidente, né? De que quando Jesus propõe para ele que ele vendesse todos os seus bens e repartisse com os pobres, ele analisou bem aquela situação, abaixou a sua cabeça e saiu. Ele não aceitou aquela proposta. Ora, Deus, ele está querendo que nós nos despojemos de todo o dinheiro, de toda a riqueza, ou que nós não sejamos ricos? Não, não é esse o ensino de Jesus, né? Mas ele estava sondando o coração daquele jovem que estava com desejo de querer a vida eterna. E Jesus, quando fala isso, mostra-lhe o seguinte: o seu coração, ele está preso nas coisas materiais, nas coisas da terra. Então, quem quer seguir a Jesus, não é que não possa ser rico, não é que não possa ter dinheiro, ele não pode ter o seu coração posto nessas coisas, apegado a essas coisas. E os fariseus, assim como esse jovem, eram tão apegados às riquezas que tal coisa estava em detrimento da vida eterna. Esse aqui demonstrou claramente que ele, se fosse para escolher uma coisa e outra, ele escolheria, como escolheu, as coisas materiais. Então, o ensino de Jesus para os fariseus naquela situação é importante, essa nossa aplicação para as nossas classes na manhã de domingo, né? Que infelizmente, quantas vezes nos deparamos com situação semelhante. Pessoas que são muito apegadas às coisas materiais, e para elas pouco importa as coisas espirituais, as coisas de Deus. E o ensino aqui, ele vai atacar exatamente este ponto, né? As pessoas tendem a inverter os valores, as situações. Deus, ele sempre está propenso, querendo abençoar o homem, fazer o homem prosperar. Mas para que o homem prospere, primeiro as coisas espirituais. É isso que o Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor, que conhece os corações, sabe a porção que Ele vai dar a cada um na face dessa terra. Mas muitos invertem isso, querem primeiro se enriquecer, querem primeiro ter coisas materiais, para depois então servir o Senhor. Lembremos, as coisas espirituais trazem consigo as materiais, as bênçãos materiais também. Agora, as materiais não vão trazer as espirituais, né? Então, a última parte do parágrafo que nós lemos: enquanto apegar-se às riquezas é como servi-las em lugar de Deus, e em suma não podeis servir a Deus e a Mamon. Não há possibilidade de servir a dois senhores. Ou agrada-se a um e aborrece o outro, ou vice-versa, né? Então, que a escolha sempre seja em agradar a Deus, porque Deus, ele não vai deixar ninguém perecer, né? Não é porque servindo ao Senhor vai faltar as coisas materiais, não. O nosso Deus,
é um Deus que é um bom pastor. Ele nunca deixa faltar nada para os seus. No segundo parágrafo, os fariseus, amantes do dinheiro, quando ouviram estas palavras, ao invés de se sentirem compungidos em seus corações pela sua avareza, escarneceram, ridicularizando as palavras de Cristo diante dos seus ouvintes. Olha só o verso 14 do capítulo 16. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele, zombavam de Jesus nessa ocasião, ridicularizando até as suas palavras. Então isso levou o Senhor Jesus a se dirigir a eles, desmascarando-os como homens que se justificavam a si mesmos, ou seja, sempre apresentavam razões para todos os seus atos, inclusive quando agiam em flagrante contradição com a lei de Deus, como no presente caso, em que preferiam nutrir sua ganância por bens materiais do que empregá-los como recursos que o próprio Deus lhes confiou para lançarem um bom fundamento para o futuro. 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso 17 até o verso 19, com relação a lançar um bom fundamento para o futuro, o que aqueles fariseus não estavam propostos a fazer. Diz Paulo a Timóteo o seguinte: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, e que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Olha só, Paulo dizendo que muito mais importante do que as bênçãos materiais na terra, que tem origem em Deus, as bênçãos materiais também provêm de Deus, contudo não era, a orientação de Paulo a Timóteo é para que ensinasse os ricos a não ficarem presos dessas coisas, mas que repartissem. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a proposta de Deus para o seu povo, o povo de Israel, era exatamente isso aqui: para que não existisse pobres no meio do povo, que houvesse essa liberalidade daquele que tinha bastante, daquele que tinha muito, e que repartisse com aqueles que não tinham nada. E a mesma coisa se aplica nos dias pelos quais nós estamos passando, que a igreja tenha essa ideia também de que não é para se apegar às coisas materiais, mas olhar para aqueles que estão dentre nós, que passam por necessidades, por aflições, e que nós tenhamos um coração liberal e possamos repartir com aquele que não tem, lembrando que isso é agradável diante dos olhos do Senhor, e que com isso nós estamos fazendo fundamento para a vida eterna. Então louvar a Deus não é só através de cântico. Então quando se tem boas obras como essa que nós estamos mencionando, isso está sendo, o nome do Senhor está sendo glorificado, está sendo engrandecido, isso está sendo agradável diante dos olhos do Senhor. E com certeza, aquele que reparte sempre está recebendo mais e mais de Deus, Não é por repartir com os outros que você vai ficar pobre, Não, de forma nenhuma. Aquele que te deu para você repartir,
é aquele que vai te dar ainda mais, né? É o Deus, a fonte da nossa prosperidade. É isso que Paulo está aqui falando para Timóteo, para que ele ensinasse à igreja. Então, no último parágrafo do nosso primeiro tópico, nós lemos assim: a parábola que se segue tem o propósito de ilustrar vividamente o engano de tais homens que confiam nas riquezas e não se preocupam em ser primeiramente ricos para com. Apesar desse parágrafo ter ficado tão curtinho, irmãos, olha só, mas eu peço aos irmãos que lhe dê uma atenção dobrada a esse último parágrafo, que trata exatamente da essência do ensino de Jesus através da parábola. Eu vou até reler com os irmãos. Então, a parábola que se segue tem o propósito de ilustrar vividamente o engano de tais homens que confiam nas riquezas e não se preocupam em ser primeiramente ricos para com Deus. Sempre confiar no Senhor, depender do Senhor, não vai ficar pobre, sempre vai ser rico. Então nós entramos no segundo tópico, que é a parábola sendo comentada aqui, o primeiro parágrafo. A parábola começa retratando então o extremo oposto de duas vidas. Primeiro, um homem rico que desfrutava de todos os luxos e satisfações que sua riqueza podia lhe proporcionar, e o outro homem, Lázaro, que além de padecer toda a penúria e necessidade de um mendigo, ainda era assolado pela enfermidade, não recebendo qualquer benefício material nesta vida, senão o de cães que vinham lamber-lhe as feridas. Ocorre, porém, que tanto Lázaro como o rico morrem, e a partir desse momento a condição de ambos se inverte. Olha como que Jesus chama a atenção dos fariseus: hoje vocês estão confiantes na riqueza, em todo o luxo que vocês têm, tudo que o dinheiro pode proporcionar, sua posição social avantajada, né? Vocês estão confiantes nisso, e nenhuma preocupação em guardar verdadeiramente a palavra de Deus. Mas Jesus chama a atenção: isso vai passar, tá? Esse momento que você está vivendo hoje, isso aí vai passar. Tendo então o cuidado de não interpretar literalmente os detalhes da narrativa, notemos, porém, o contraste entre uma morte gloriosa, na descrição de que os anjos, eles levaram o sofrido Lázaro para o seio de Abraão, e a morte do rico, descrita friamente pela expressão foi sepultado. A imagem se torna ainda mais forte nos detalhes seguintes. Lázaro desfruta do privilégio de estar junto de Abraão, ao passo que o rico agora é atormentado numa chama. Enquanto em vida, era Lázaro quem jazia à porta do rico, ansiando pelas suas migalhas, sem as receber. Agora é a vez de o rico contemplar a felicidade daquele e ansiar por um mínimo de refrigério que do mesmo modo não lhe pode ser dado. A inversão, né? Jesus, ele é maravilhoso nesses ensinos, nessas parábolas, né? E como fazia com que aqueles homens refletissem. E até hoje, né? Até hoje nós estudamos os seus ensinos e nós estamos fazendo a mesma coisa, refletindo. E os irmãos nas manhãs de domingo ouvem
esses ensinamentos da parte dos irmãos que têm aí as suas classes. Por certo, irmãos, muitos, se não todos, vão sair, refletindo sobre os ensinamentos, não nossos, mas os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus a respeito dessas situações. E hoje o convívio com a igreja, com o povo, nós vemos literalmente isso acontecer. Quantos que não querem saber de valorizar a obra de Deus? É só aparecer um compromisso nem tão urgente, ele já abre mão do compromisso com a obra. Outros não querem nem assumir nenhum compromisso com a obra, para ficar livre, para quando aparecer uma oportunidade de compromisso próprio, ele estar livre para fazer, ou seja, vivendo sempre os seus próprios propósitos, os seus próprios planos, sem perceber que a vida, ela está se indo como uma fumaça, como um vapor, está se indo embora. Se nós olharmos para trás, o quanto nós fizemos para a obra de Deus, e aquele que é empenhado na obra de Deus vai chegar à conclusão que tudo que fez ainda foi pouco, é pouco. E aquele que não quer saber de nenhum compromisso com as coisas do Senhor, só cuidando das suas próprias coisas. É verdade que Jesus, ele não está dizendo que nós sejamos um grupo de alienados, Não é essa a proposta. Mas sempre reconhecer que de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, a fonte é Ele. Ele é a fonte. E se nós queremos bênçãos do Senhor, elas só virão quando nós estamos envolvidos com a sua obra. É o envolvimento com as coisas de Deus, é o envolvimento com a obra de Deus, é que faz com que as bênçãos do Senhor venham sobre nós. Tanto as materiais, bênçãos materiais, as curas, curas físicas que nós recebemos, quantas curas recebemos, por quê? Porque nós estamos envolvidos com a obra do Senhor. É verdade que existe também aqueles que fazem a obra do Senhor, às vezes enfermo e não é curado, mas isso já é um outro propósito. Se o Senhor quer provar, então Ele é soberano. Mas na regra geral, quem se envolve com a obra do Senhor, Deus sempre está se envolvendo com ele também, viu? E as portas vão se abrindo por conta desse envolvimento com a obra, que é o que infelizmente muitos não estão compreendendo, não estão entendendo, e por não entender estão perdendo a oportunidade de serem abençoados. E quando chega lá no final, olha só, ainda perder a vida eterna, que é o bem mais precioso. Bem, com Lázaro, nesse terceiro parágrafo, observemos isso. Lázaro não foi salvo por ser pobre. Olha só, evangelho não é pregar pobreza, Não, Lázaro não foi salvo por ser pobre, tampouco o rico condenado por ser rico. A parábola ilustra o comportamento típico dos fariseus, ou seja, a de homens que serviam ao mundo e confiavam nas riquezas. Vamos ler esse texto de Marcos, capítulo 10. Marcos, o evangelho aí segundo registrou Marcos, capítulo 10, versos 21 até o 24. Agora, do ponto de vista de Marcos, essa passagem, Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse:
falta-te uma coisa: vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ou seja, não é porque tem riqueza é que não vai ser salvo, mas aquele que tem riqueza e confia, aquele que confia na sua riqueza, tudo depende dela. É como se dissesse: não, eu não preciso de Deus, eu já tenho para mim, se ficar enfermo já tem recurso suficiente para correr atrás, para que a sua enfermidade seja curada, não tem necessidade material nenhuma. Ou seja, o coração está confiante ali. A dependência de Deus é o que Jesus está questionando, é deixar de confiar no Senhor. Então ninguém vai ser salvo por ser pobre e ninguém vai ser condenado por ser rico. O que acontece aqui é então uma confiança exagerada nas riquezas, nas coisas materiais, em detrimento, como já disse, das bênçãos de Deus, sem reconhecer que a fonte de toda essa bênção que se tem, ela tem origem em Deus. Então o Senhor deve ser glorificado, deve ser engrandecido, deve ser reconhecido em todo o tempo. Tiago capítulo 4, texto também conhecido dos irmãos, de Tiago capítulo 4, e o versículo 4, está escrito assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por que amigo do mundo? Porque o mundo tem esse comportamento. O mundo, ele sempre está à procura das coisas materiais, das riquezas, porque para eles esta é a solução para os seus problemas. Agora, aquele que confia em Deus, aquele que foi salvo pelo Senhor, aquele que tem uma experiência com Deus e sabe que o Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele é o dono da prata e do ouro, e este agora ficar confiante em riqueza e desprezar as coisas de Deus, então está se assemelhando ao mundo, está parecido com o mundo, está também amando o mundo como os gentios amam, como o ímpio ama. Então a adoração é só da boca para fora, mas lá o coração não está em Deus, o coração está nas coisas da terra. O tesouro dele são as coisas da terra. Vou continuar a leitura da folhinha. Preocupando-se mais com o reconhecimento social e o prestígio mundano que elas lhes proporcionavam, do que com a glória de Deus. Olha só, para eles o mais importante é aquilo que o homem podia contemplar neles. Então não se preocupavam tanto com a glória de Deus, na renúncia do amor próprio, dos deleites desta vida, ainda que isto resultasse em vergonha e desprezo pelos homens. A recompensa dos que servem a Mamon é irremediavelmente a sepultura e a condenação no futuro. Em Lázaro, por sua vez, está retratado todo crente que se resigna às dores e aflições que possam lhe sobrevir, confiando e esperando a providência e o socorro de Deus. Lázaro
é outra forma do nome Eliezer, que significa Deus é minha ajuda, ou Deus ajudou. Ainda que desprezado pelos homens, este é conhecido de Deus, e será chamado para a sua glória e para a vida eterna daquele grande dia. A resposta de Abraão também mostra a justiça de Deus na consolação de Lázaro e no sofrimento do rico, precisamente porque este viveu somente para si, sem preocupar-se com a vida futura. Recebeste os teus bens em tua vida. Quantas vezes ouvimos isso? Pessoas para as quais nós pregamos o Evangelho e sempre elas nos falam: que isso? Essa vida aqui é só vivê-la e ela vai passando, daqui a pouco ela acaba e terminou tudo. Não tem nada depois da morte, né? Nada de vida eterna. E as pessoas até zombam desta pregação, desse ensino. Então aqui na parábola ilustra: ora, não é no que você todo o tempo acreditou? No que creu? Creu que viveria aqui regaladamente, tranquilamente, desfrutando daquilo que pode se conquistar aqui? Então a parábola vai ilustrar: acabou o seu tempo, e agora? E agora? Vamos lembrar daquele homem rico que produziu muito no seu campo e aumentou, o celeiro foi insuficiente para tanta coisa que produziu, e depois ele disse no seu coração, né, eu vou aumentar os meus celeiros, e aumentou e produziu, e chegou a dizer: agora, alma, você está farta, descansa, aproveita. Aí o Senhor vai dizer: louco, esta noite te pedirão a tua, e o que tu tens, para quem será? Para quem será? Então, é melhor ser rico para com Deus, é estar cheio de Deus, cheio das bênçãos de Deus. E quanto mais nós temos, e nós vamos reconhecendo que a fonte é Ele, glorificando o nome dEle, e fazendo o que o Evangelho nos propõe, repartindo, ajudando uns aos outros, e assim cada vez mais as chuvas de bênção do Senhor vão caindo sobre a nossa terra, né? E o nome do Senhor vai sendo glorificado, vai sendo engrandecido e vai sendo exaltado. Deixar simplesmente da aparência humana. Esses homens estavam satisfeitos com aquilo que era elevado diante dos homens, e o Senhor disse para ele: aquilo que diante dos homens é elevado, para Deus é abominação. É esse texto de Lucas 16 que o Senhor expressa isso, né? Elevado, só quer saber das coisas daqui do mundo, da terra, coisas materiais, posição social, né? Manter posição social, vai mantendo. A trombeta, ela vai soar, e daí? Como será? Entramos então no terceiro tópico do nosso roteiro: a suficiência da palavra de Deus. O diálogo entre o rico e Abraão prossegue, agora revelando outro aspecto da culpabilidade desse homem. Ele era um filho de Abraão, assim como Lázaro, mas isto não impediu que ficasse de fora do reino dos céus. Era inútil se gloriar em Abraão como pai, como faziam os fariseus, mas era necessário empregar força para entrar no reino, produzir os frutos de um genuíno arrependimento e obediência a Deus. Vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 8. Vamos folhear a nossa Bíblia, Mateus capítulo 8.
versículo 11: tanto um quanto o outro, filhos de Abraão, Mateus 8, verso 11 e verso 12: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha a colocação: filhos, muitos vindo do Oriente e do Ocidente, e os filhos do reino ficando de fora. Nesta ocasião aplicada aos judeus. Mas para hoje, assim como nós trabalhamos na semana passada com filho maior e filho menor, não é? Dentro do povo de Deus hoje, falar do contexto de igreja, já imaginou? Pessoas que estão lá fora, vêm e adentram o reino, e aqueles que já estão, serem depois lançados fora? Porque passaram a confiar em riquezas, confiar em coisas materiais. Sem contar ainda que quantos chegam na casa do Senhor pobres, chegam pobres, sem nada, e depois no reino Deus vai abençoando, abençoando, prosperam. Eu conheço muitos, né? Não que estão confiando em riqueza, mas eu conheço muitos que chegaram na casa do Senhor sem nada, e hoje estão prósperos, estão abençoados, e Deus está abençoando cada vez mais, e estão crescendo. Agora, já imaginou alguém desse tipo, que veio pobre para a casa do Senhor, o Senhor prosperou, se enriqueceu, e lá um dado momento da caminhada, começa a se apegar às coisas materiais, e as riquezas vai tomando conta do seu coração, vai deixando de orar, deixando de confiar no Senhor. Daqui a pouco não estão adorando mais ao Senhor, e o Senhor trazendo pessoas lá de fora, trazendo para dentro, sendo salvas, e aquele que está dentro, de repente, perdendo a salvação, perdendo a oportunidade de desfrutar das bênçãos do Senhor. Então isso nos chama também a nossa atenção. O segundo parágrafo do nosso terceiro tópico: sem solução para o seu caso particular, né? Hebreus 9:27, é um texto que vocês conhecem. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vai seguir-se o juízo. Então o rico ainda roga em favor de seus irmãos, a sua situação não dava mais, agora ele vai apelar para os irmãos, os quais provavelmente viviam da mesma forma que ele havia vivido, e consequentemente também estavam a caminho da perdição. A primeira resposta de Abraão é categórica: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, os vivos têm as escrituras, que constitui testemunho abundante e suficiente para que o homem possa se orientar no caminho da vida eterna. Como o próprio Jesus havia dito, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Em outras palavras, não havia justificativa para a avareza, nem para o adultério, nem para qualquer outro pecado que os fariseus procuravam justificar diante dos homens. Jesus chamava a atenção daqueles que ali estavam ouvindo o seu ensino. Presta atenção naquilo que vocês já conhecem. Eram doutores da lei, eram ensinadores da lei, porém estavam vivendo numa vida totalmente oposta daquilo que eles conheciam, né? E Jesus então fala: olha, a palavra de Deus
ela é a orientação para o homem aqui na terra. Não vai ser depois, não haverá outra oportunidade, de forma nenhuma. O tempo é agora, o tempo é hoje. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo ensinada, as pessoas estão sendo orientadas. Então Jesus chama a atenção, preste atenção, bastante atenção naquilo que vocês estão ouvindo, muitas das vezes aquilo que vocês estão ensinando e como estão vivendo a respeito. Na segunda resposta de Abraão, fica evidente que para os homens que desprezavam o testemunho de Moisés e dos profetas, as maiores testemunhas pelas quais Deus já havia falado ao seu povo, tampouco a palavra de qualquer outro homem como Lázaro surtiria qualquer efeito. Ou seja, se tem a oportunidade de ouvir a pregação da palavra de Deus, quem que vai ouvir um morto? Quem que vai dar atenção para um morto? Alguém que venha, que porventura viesse de outro lugar para anunciar alguma coisa, fora de cogitação tal coisa. Desse modo, Jesus desmascara a hipocrisia dos fariseus, que pediam sinais para crer em sua palavra, quando na verdade tudo que ele ensinava estava em perfeita harmonia com as leis e com os profetas. Ou seja, era só observar os mandamentos, cumprir verdadeiramente os mandamentos, e então seriam ricos para com Deus. A nossa conclusão, através da parábola do rico e Lázaro, aprendemos que Deus, ele não olha para a aparência do homem, nem para a sua glória neste mundo, mas sim para o seu coração e para o seu interesse pela glória de Deus, ainda que com sofrimentos e aflições. Ninguém é salvo por ser pobre, nem condenado por ser rico, mas é melhor ser como a escória deste mundo, pobre, desprezado, mas ter nome, isto é, ser reconhecido de Deus, do que gozar dos prazeres passageiros, ser rico, aclamado, mas sem nome, isto é, desconhecido e pobre para com Deus. Nessa conclusão, vamos ler Apocalipse, capítulo número 2, já é o nosso encerramento, mas olha só, o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 9: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus, e não são, mas são sinagogas de Satanás. Então aqui nós temos uma posição de uma igreja que aparentemente pobre, contudo, com Deus, rica. Ou seja, tinha nome diante do Senhor, o Senhor a reconhecia, o Senhor estava com ela. 3,17 do mesmo livro. Olha o contrário. 3,17: como dizes, rico sou, eu estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Concluímos assim, irmãos, a nossa aula. Quem é rico ou quem é pobre, em se tratando de coisas materiais, todos vamos procurar ter nome diante do Senhor, procurar agradar ao Senhor em tudo, glorificando o seu nome, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, porque isso é a satisfação de Deus. Agora, aquele que fica se elevando
e se vangloriando, ou confiando nas riquezas, diante de Deus, ele não passa de um desgraçado, de um pobre, de um cego, estando nu. Que Deus continue abençoando os amados irmãos, e que o propósito de agradar ao Senhor permaneça na vida de cada um de nós, e o nome do Senhor Deus seja sempre glorificado. Amém.